Olá, o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, hoje traz aqui aos estúdios da TV Osasco o Márcio Martins Moreira. Ele é formado em Ciências Contábeis e é pós-graduado em Análise de Sistemas, Master e Training em Programação Neurolinguística, psicanalista, é professor de PNL, que é Programação Neurolinguística, e Hipnose da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Vou parar por aqui, viu, Márcio? Doravante eu vou deixar os títulos de lado, chamá-lo só de Márcio. Por favor. Tá? E, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aqui à TV Osasco, ao programa Invista, para aprender um pouquinho com quem faz, que é o nosso slogan do programa. Obrigado. Paulo, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Simplesmente um sucesso. Muito obrigado. Márcio, nós iniciamos sempre falando um pouco do pessoal, né? Das dificuldades eventuais. Eu não sei se você teve dificuldade na vida para se formar, para chegar nesse nível de poder dividir o conhecimento com outras pessoas. Você com certeza trilhou um caminho que nem sempre foi um caminho asfaltado, né? Queria que você falasse um pouquinho lá do início, da formação, como é que foi o início, para nós termos até como exemplo. Muito legal, Paulo. Quando eu era muito jovem, na verdade, quando nasci aqui no 18, no quilômetro 18, aqui em Osasco, né? E quando muito jovem, muito criança, realmente muitas privações. A gente estudou em colégio público, graças aos pais, até o segundo grau, em colégio estadual. Trabalhei desde os 12 anos de idade, né? Trabalhava no centro de São Paulo, trabalhava em umas empresas no centro de São Paulo, e sempre tive como meta na minha vida, desde pequeno. Naquela época era o surgimento, isso um tempo atrás, era o surgimento da era da informática. Trabalhava-se com poucas opções, mas era o grande surgimento. Então eu tinha sempre vontade de fazer os cursos, mas sempre com muitas privações, sempre foi indo devagar, fazendo as coisas devagar. Depois de alguns anos, na época da faculdade, já, né, bancado pela minha mãe, muita dificuldade, minha mãe funcionária pública da Prefeitura de Osasco, muita dificuldade, eu entrei na Fiel, fazer análise de sistemas, com ênfase em contabilidade, né, ciências contábeis, e no meu primeiro ano eu tive a grata oportunidade de ser contratado pela Santista Têxtil, que tinha a sua fábrica de tecidos Tatuapé aqui na Avenida dos Autonomistas. Sim. E isso nos idos de 88, 89. E aí, realmente, a gente melhorou um pouco, porque a própria unidade dava condições de estudo, financiava parte dos estudos. Foi nessa época que a gente, já trabalhando na área de informática na Santista, a gente teve uma oportunidade melhor, né? Foi assim que começou tudo. Minha carreira profissional mesmo começou na área de informática e fazem 20 e poucos anos que eu tenho uma empresa de informática e a gente trabalha com a parte de tecnologia de informação na parte de automação comercial. Isso proporcionou alguns conhecimentos, né? Então isso foi o que alavancou as nossas possibilidades, né? Foi assim que começou. Tá, a empresa de informática eu particularmente conheço, a MMM. Você mantém ainda a empresa de informática? A gente tem, na verdade, os dois ramos hoje, né? Uhum. É interessante falar que a MMM Informática foi o que surgiu, isso nos idos de 89, até em conjunto com o trabalho que eu tinha na Santista, como analista lá e como um programador freelancer nos tempos de início da MMM. A MMM Informática teve os seus primeiros anos, devagar, como a maioria das empresas, e em 94 teve um boom. Realmente a gente conseguiu fazer implantação de sistemas em vários clientes em Osasco. Foi realmente um bom sucesso que a gente teve. E nessa época a gente percebeu que a grande deficiência das empresas não estava na parte de informática. Informática realmente é importante, mas é um grande mecanismo para a administração. Mas não é o fim da administração. As coisas realmente, quando acontecem, não acontecem dentro do computador, acontecem na cabeça do administrador, acontece na cabeça do proprietário da empresa. E aí a gente começou a perceber isso, que o que realmente, onde a gente poderia atuar de uma forma mais contundente na empresa,
se a gente começasse a trabalhar a mentalidade, começasse a utilizar as missões, a visão da empresa e alinhar isso com o proprietário, com os funcionários. Então a gente percebeu que o valor humano na empresa é muito maior do que a tecnologia, muito mais importante do que a tecnologia que é aplicada hoje. E aí que deve ter surgido o Instituto MMM também, Mentes Mudando o Mundo, né? Que bem criativo, né? Exatamente. O Instituto Mentes Mudando o Mundo surgiu exatamente para trazer, cobrir essa lacuna que ficava de treinamento para o empresário, para os funcionários. O que aconteceu num determinado momento é que toda a implantação era feita, todo o trabalho de informatização de uma empresa era feito e existiam resistências. Por crenças das pessoas de que aquilo poderia não funcionar, de que aquilo, uma das ideias, de que aquilo poderia tomar o meu emprego. Muitas vezes o próprio proprietário tinha suas dúvidas se aquilo ia funcionar mesmo. Coisas do tipo, eu sempre usei uma caneta colocada na minha orelha, por que agora eu vou ter que usar um computador? Então, crenças que limitavam a própria informatização. E mesmo depois de informatizado, isso acabava refletindo de uma maneira negativa no pós-informatização. Então, a Mentes Mudando o Mundo veio para suprir tanto a parte do coach corporativo, alinhando todas essas condições, vamos chamar de limitantes da empresa, como também um coach individual, um coach das pessoas que estão lá, dos proprietários, dos funcionários, do alto escalão e até realmente um trabalho de busca de liderança dentro das empresas. Então vocês desenvolvem um trabalho tanto para o proprietário da empresa como para o seu RH, para os seus recursos humanos. Perfeito. Esse é hoje o nosso grande nicho de mercado é alinhar os pensamentos dos proprietários, dos donos, dos dirigentes da empresa aos valores e às crenças dos funcionários. Se um proprietário acredita numa coisa e os funcionários acreditam em outra, a empresa cria uma confusão. A pessoa jurídica, a gente está falando de 3 pessoas, a pessoa do patrão, a pessoa do funcionário e a pessoa jurídica. Esses 3 pensando de forma diferente, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Isso a gente vai poder falar um pouquinho mais depois, mas a busca desse objetivo tem que estar todo mundo alinhado, né? E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Ou nenhum deles, né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o Invista volta já já.